Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso de informar que o objetivo desse vídeo é te orientar sobre as circunstâncias nas quais é apropriado ou não firmar um TAC durante o PAD, sem focar na definição detalhada do conceito, porque isso você encontra facilmente aqui na internet. Pois bem, dito isso, mesmo assim eu preciso fazer uma breve definição do que é o TAC. O termo de ajustamento de conduta é um instrumento legal que possibilita a resolução de condutas inadequadas por parte dos servidores através de um acordo com a administração pública. Isso evita a aplicação de sanções severas ou mesmo a continuidade de um processo administrativo disciplinar. Esse tipo de termo é regulamentado por uma série de normativos, que geralmente varia de acordo com o órgão público e o nível da autoridade competente. Além disso, a aplicabilidade do TAC é recomendada em situações onde a falta cometida pelo servidor público não é considerada grave o suficiente para justificar medidas disciplinares mais rigorosas. Normalmente, é uma alternativa viável para infrações que, de acordo com o normativo específico, seriam passíveis de punição ou com advertência ou suspensão de até 30 dias. E feito esse breve conceito, a principal questão que surge é: quando vale a pena assinar o TAC? Bom, a resposta não é tão simples e depende principalmente do contexto em que o TAC foi oferecido. Vou explicar melhor. Em um mundo ideal, onde os processos administrativos disciplinares não são instaurados por motivos pessoais, como perseguição, assédio moral, o servidor público não deveria hesitar em assinar um TAC. Isso porque, ao fazê-lo, evitaria os transtornos e riscos inerentes ao enfrentamento de um processo administrativo disciplinar. Isso, claro, considerando que o servidor realmente cometeu alguma falha. No entanto, a realidade muitas vezes se distancia desse cenário ideal. E o que está acontecendo é que o TAC tem sido utilizado como uma ferramenta de intimidação de servidores públicos. A maioria dos casos que chegam ao nosso escritório são de servidores indignados por terem sido ameaçados pelos seus superiores hierárquicos dentro do órgão onde trabalham, mesmo sem terem cometido qualquer infração disciplinar. E o tom da ameaça quase sempre é o mesmo. Eles me falam o seguinte: doutor, meu chefe chegou até mim e falou: se você não assinar o TAC, eu vou dar um jeito de te demitir durante o PAD. E o problema maior é que, na maioria dos casos, uma das cláusulas do TAC é o reconhecimento da infração. E, novamente, infração essa que o servidor não cometeu. E é por isso que eles ficam indignados por assinarem esse termo. E aí, será que vale a pena ou não assinar o TAC? Olha só, eu vou ser bem pragmático. Na maioria dos casos, é melhor você assinar o TAC, mesmo quando você se sentir injustiçado. Eu vou te explicar o porquê. Quando o seu chefe utiliza-se da máquina pública para instaurar um PAD, ele claramente tem um poder dentro daquele órgão público. E, verdade seja dita, existem muitas comissões de PAD em que os membros são escolhidos a dedo com uma única missão: demitir o servidor investigado. Então, para evitar qualquer tipo de risco, eu quase sempre sugiro aos meus clientes a assinarem um termo de ajustamento de conduta. E sim, eu sei que é injusto, eu sei que o PAD foi aberto de maneira ilegal, mas, novamente, não estamos falando de um mundo ideal. Estamos lidando com o mundo real e apresentando o problema da forma como ele acontece. Além disso tudo, existe a questão dos custos de defesa de um PAD, que podem variar entre 5 e 30 mil reais, dependendo da complexidade do caso. Agora, também existe um risco em assinar esse TAC: as perseguições continuarem acontecendo e ser aberto um outro PAD contra você. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Nesses casos, a melhor estratégia é enfrentar o PAD e reunir o máximo de provas possíveis que demonstrem que você está sendo perseguido dentro daquele órgão público. E mais,
Se a comissão do PAD for composta por servidores que são desafetos ou aliados do chefe que está te perseguindo, é fundamental entrar imediatamente na justiça para solicitar a substituição dos membros da comissão. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui abaixo. Como eu já disse em outros vídeos, o PAD é uma guerra, precisa ser combatido, mas ele também é um jogo de xadrez e você precisa se utilizar das estratégias corretas para não ser demitido. E isso inclui, infelizmente, às vezes ter que assinar um TAC em que você se sente injustiçado porque não cometeu qualquer infração.